Bem-vindos e bem-vindas de volta. Acabamos de falar sobre a pressão atmosférica, agora a gente vai falar sobre a equação geral dos gases, tá? Então, assim, em algumas análises com gases que nós vamos fazer, a gente tem que lembrar que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes uma constante, tá? Essa constante aqui ela vai ter um valor fixo, né? Dependendo das unidades que você vai usar, mas enfim. Vezes temperatura. O que é importante perceber? Se eu mexer na pressão e mantiver o volume, vamos supor que eu tenho uma pressão e um volume e uma determinada temperatura. Se eu aumentar a pressão e mantiver o volume constante, aumentei pressão. Como o N não varia no mesmo corpo, né? A princípio, o R não varia porque é uma constante, a temperatura subiria, tá? Se eu mantivesse o volume constante e reduzisse a pressão, a temperatura desceria. Então eu consigo só interferindo na pressão, interferir na temperatura, tá? Às vezes a gente tem a noção que para aquecer um objeto eu preciso necessariamente botá-lo perto de um corpo mais quente, não é bem assim, tá? Se eu aumentar a pressão sobre o objeto, eu também consigo fazer com que as moléculas fiquem mais rápidas, por exemplo. Ok? O mesmo acontece com o volume, né? Se eu consigo manter a pressão constante e aumentar o volume, mantendo esses dois aqui constantes, né? Também aumentaria a temperatura, tá? Então isso daqui mostra que existem outras formas de mexer com a temperatura de um objeto. Aqui eu tenho um exemplo bem simplesinho, né? Então imagina o seguinte, ó. Eu tenho as moléculas bem afastadas num gás, tá? Estão lá agitadas, tal. À medida que eu vou aumentando a pressão sobre ele e eu mantiver, né, a mesma quantidade mesmo número de mols, porque repare que eu tenho 7 moléculazinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou ter 7 até o final, tá? Mantiver o mesmo número de mols, vou aumentando a pressão, eu estou reduzindo o espaço delas, mas elas tendem a ficar mais rápidas, tá? Porque eu estou aumentando a energia ali, então eu estou aqui e tal, e ela fica mais quente, aumenta a temperatura, tá bom? E para finalizar o nosso curso, né, a gente vai ter mais 2 tópicozinhos, bem rápidos, eu não vou aprofundar muito em nenhum dos dois. Eu vou falar do empuxo, tá? Então toda vez que eu tenho um corpo submerso no fluido, ele vai sofrer um empuxo. Não sei se vocês já repararam, né? Mas muitas vezes você vai carregar um objeto, uma pessoa, vai. Se você carregar uma pessoa fora de uma piscina, você sente um peso ali. Quando você carrega ela dentro da piscina, parece que ela está mais leve. Ela fica mais leve, entre aspas, porque existe uma força verticalmente para cima que vai agir na pessoa que está na água, né? Por conta do fluido que está querendo, que acaba puxando ela para fora, para cima, por meio da força de empuxo, tá? A força de empuxo, para ser calculada, é basicamente a densidade do líquido vezes o volume do corpo mergulhado, né? Vezes a aceleração da gravidade, tá? Enfim, bem rápido, né? Só para falar que existe. E para fechar, vamos falar um pouco sobre fluxo, tá? Então o que acontece? Quando eu tenho um líquido passando por um tubo, por exemplo, ele está, uma parte dele, eu estou até destacando essa figura aqui, ó, em azul, passa por uma área num certo tempo. Então, se eu calcular o tempo, se eu tiver a velocidade desse líquido se movimentando, né? E a área por onde ele vai passar, eu consigo calcular o fluxo, que vai ser quanto desse líquido passa por aquela área num determinado tempo. Basicamente é isso, tá? Esse cosseno aqui é o seguinte, é que aqui acho que não fica tão fácil de ver, mas aqui eu tenho 0 graus, tá? Por que eu tenho 0 graus? Porque não tem inclinação na área. Mas se a área tivesse um pouquinho inclinada, né, tipo assim, ó, eu poderia ter a área apontando meio que pra cá, esse negócio indo pra cá, e eu teria um ângulo, entende? Entre a inclinação da área que eu teria aqui e esse vetorzinho aqui, mas enfim. Quando for 0, esse negócio vai sumir, porque cosseno de 0 é igual a 1. E fica aí essa velocidade vezes a área por onde o líquido vai passar. E aqui eu finalizo a aula da semana, gente. Vamos aos últimos exercícios, né? E até a próxima.